Corinthians também tem parada dura e busca aí tentar encontrar um caminho. Mas tá difícil, hein? Tudo pronto para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians vai começar essa etapa jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro. E no último treino, antes dessa grande partida, o volante Fausto Vera ficou na parte interna do CT Joaquim Grava. Mas ele não preocupa e deve atuar normalmente contra o Galo nesse que é um dos jogos mais importantes da temporada. Uma boa notícia tem a ver com outro volante, o Paulinho, que está recuperado, trabalhou normalmente, pode até ser relacionado. As principais dúvidas que o técnico Vanderlei Luxemburgo pode ter para esse jogo estão no meio-campo e também no ataque. No ataque, a dúvida é entre o jovem Wesley, que por sinal foi muito bem no clássico contra o São Paulo, ou o Adson, e no meio-campo a dúvida é entre Maicon e Juliano. Antes de dar a provável escalação para esse jogaço contra o Galo fora de casa, trazer também um detalhe extra-campo. O Corinthians confirmou a demissão do médico Júlio Stancati. Ele é o segundo profissional do departamento de futebol a ser demitido em menos de uma semana. O Timão oficialmente ainda não deu uma explicação em relação a essas duas demissões e também não é possível saber se mais funcionários serão desligados. Agora sim, dentro de campo novamente para falar a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter Cássio no gol, Fagner na direita, Gil e Murilo na zaga, Bidu ou Fábio Santos na lateral esquerda. Meio campo de Rony, Fausto Vera, Maicon ou Juliano. E lá na frente, Wesley ou Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o provável timão para mais um duelo, mais um jogo desafiador desde que o Luxemburgo assumiu o Corinthians. E o próximo jogo, que é contra o Atlético, é o jogo mais importante, né? Deixar um pouco de lado o Campeonato Brasileiro, agora é focar na Copa do Brasil. É um campeonato diferente, são 2 jogos. Então, focar para a gente fazer uma grande partida, trazer um bom resultado lá de BH para depois poder decidir em casa. Para ter sossego nesse momento, o Corinthians precisa vencer um jogo, não importa em qual competição. Isso não aconteceu ainda com o Luxemburgo no comando. E olha, essa história de demitir funcionário, alguém tem que pagar o pato, não é? Vai por exclusão, cai esse, cai aquele, daqui a pouco a culpa é do estádio, enfim. Segue o barco. Está tudo concentrado aí no Roger Guedes. A gente fala muito da Hulk dependência. Mas o Galo também não é tão diferente, não. Tem muitos outros fazendo gol também. Mas tem tido mais possibilidades, né? Tem um Paulinho. O Paulinho tem feito. Cresceu como time. O Vargas fez gol. Tem o Vargas tentando 20, acertando. Não, o time está crescendo. O time do Atlético melhorado, Mineiro. sim. E a gente tem que falar que o professor fala da questão da melhora de ataque, né? Da produção de ataque do Corinthians. O Galo é um time que na temporada inteira a gente falava muito da questão de produzir demais e ter pouca efetividade. Isso começou a se reverter. Pior por Corinthians, melhor pro Galo. O Galo vem de partidas melhores. Também acho. Se fosse há 10 dias... Era mais equilibrado. Galo, era mais equilibrado. Se fosse há 10 dias. Porque o Corinthians não melhorou, mas o Galo melhorou muito. Qual dependência maior? Em cima da pergunta que está na tela, olha aí, qual artilheiro tem mais impacto para a própria equipe? Ou em outras palavras, qual é a maior dependência? A Hulk dependência para o Galo hoje ou a Roger Guedes dependência para o Corinthians hoje? O Roger Guedes por estar jogando absolutamente sozinho do meio campo para frente. É só ele que fustiga o gol adversário. A gente não está falando nem dos números efetivos dos gols e assistências. Assiste um jogo do Corinthians e você vai ver de onde vão sair lances de alguma possibilidade. Né? É com o Roger Guedes. O Hulk é um jogador muito melhor que o Roger Guedes. Eu também acho. Muito melhor que o Roger Guedes. Os mesmos gols do Paulinho saem normalmente dos pés dos passes do Hulk. Do Hulk. Tem que ver isso também. Mas é menos... O Galo tem não é mais só time, Hulk. Né? O Galo tem mais repertório. Apesar de ter muita né? dependência do Hulk, o Galo tem mais repertório para fazer alguma coisa. O Corinthians hoje não tem. Depende de uma entrada do Adson entrando bem, o menino indo para cima e fazendo alguma coisa, fazendo fumaça nesse ataque do Corinthians. Então é mais difícil. Eu, honestamente, tiraria o Juliano, eu não jogaria com o Juliano no meio de campo. Acho que o Corinthians perde muito com ele no meio de campo, hoje. Mas saiu o Juliano, vai entrar o Rony. Mas aí... Se sair um jogador de mais armação, vai entrar outro marcador, eu acho. Tô falando muito em relação ao que eu tenho visto do trabalho do Luxemburgo. Você tem dúvida? Provavelmente.
E hoje eu te perguntaria por que não? Por que não? Professor. Contra o Ituano em casa, precisando de vaga no Paulista, não. Mas hoje, contra o Galo lá, por que não? Pelo menos início. Você escalaria o Rony. Eu escalaria o Rony. Para ajudar na marcação. Opa. Fechar Rony, a Vera e casinha. Maicon. Precisamos fechar a casinha. Qual seria? Rony, Vera e Maicon. Rony, Vera e Maicon. Rony, Vera e Maicon. Acho que é... Acho que Por que não Rony, Vera e Adson? Não, mas aí vai ter espaço pro Adson mais na frente, né, meu? Não, mas Você tá põe ele no querendo meio. Põe ele no meio. Não acredito nisso. Armando o jogo. Começar, Ninguém não arma o acredito. jogo no Corinthians. Se Mas não não vai jogar o ser Renato ele. Não Augusto, acredito. Mas quem não é que vai arma o ser jogo? Mas não vai ser o Adson, até por característica. Ele é um jogador para dar profundidade, para espetar o time adversário no campo Canhotinho, defensivo. sabe jogar, levanta a cabeça, eu põe posso, ele no meio. Eu posso estar sendo Abel é meio... mais faceiro que a Eu gente. posso estar sendo meio covardão, mas... Senão não assim, acontece nada, pô. Hoje A a bola gente... não chega, o joga seu o Yuri ponto é- Alberto, a bola não chega. O que seu adianta? ponto- Mas o seu antes de não ponto é acontecer interessante. nada, não tem que acontecer nada Porque também. não vai acontecer defensivo. nada de lá, não pode acontecer nada aqui. Segundo a Eu tática vou do ser Luxemburgo franco, é essa. viu? Hoje não é dia de armar jogo, não. Hoje a gente furar a bola, Hoje pronto. não é Você tá um Fura a bola. retranqueiro. Hoje não é dia de armar Você jogo, está um não. retranqueiro de marca Você maior, não hein? tava faceirinha até agora? Faceirinho, confesso. tava, quando era o Falou que Flu. tava todo Quando animadinho. era o professor Diniz. Não, aconteceu? O que animadinho aconteceu? em relação a resultado. O que aconteceu? Eu acho assim, o Corinthians é muito superação, né? Essa questão da superação para o Corinthians, historicamente, é importante. Ganhar os pontos onde ninguém espera. Agora, a maneira como você vai ganhar esses pontos, eu não tenho ilusão nenhuma de que esse time vai jogar o melhor futebol do mundo do domingo para cá. Isso não vai. Mas pode melhorar, né, prof? Pode melhorar. Escala o Corinthians aí, uma- vai, antes da gente falar uma um pouco mais do estratégia. Galo. Cássio, Cássio mais 10. Cássio Fagner, Gil, Murilo. menino Murilo que está jogando muito. Bidu continua? Eu poria ainda o Fábio Santos num jogo como o de hoje. Também. Hoje é Também. todo cuidado é pouco. quem mais? Continua. Aí nós vamos do Rony Vera, Rony Maicon Vera, Adson, Na frente. Roger e Wesley. Adson, 4-3-3? Roger e Wesley. Bom, hein? 4-3-3? Rony, Maicon e quem? E Fausto Vera. Vera. O 4-3-3 com Maicon. 4-5-1 na prática. Não, peraí, Maicon. professor, mas aí Maicon. na frente você O vai de Maicon quem? tá, O tá Maicon. trazendo confiança com o futebol dele atual? Não tá, mas as outras opções Na não, frente só vai com quem, professor? não me agradam. Tira o Yuri Alberto, Ah. vai o menino. Adson, Wesley e Roger Eu, Guedes. eu ousaria. Ousaria? Eu tiraria o Wesley, deixaria Adson e Roger Guedes. Aí sim eu colocaria o Juliano, com 3 volantes pra me cobrir. Você E aí o colocaria Juliano. o Juliano? De solto. novo tá sendo incoerente. Entendeu? Mas é por isso Não, que a mas gente tá gostando da nessa De novo, situação... ela Nessa falou, situação, né, ela professor? falou menos de Gente, 5 gosta minutos atrás, a senhorita Natália Ferrão, Vamos ver. 4-3-3 que eu não coloco. jogaria com o Juliano. Correto, falou mesmo. Falou ou não falou? Falou, Eu tô eu louco. ouvi, eu Falou ouvi. num outro esquema. Eu não Alô. entraria com o Juliano. Agora ela falou que vai escalar o Obrigada, Juliano. eu acho que ele não Falou ouve no outro. direito. Agora ela falou, eu ousaria. Isqueirinho. Eu acho Vou que te ele, contar. ele usa um negócio na orelha ali, Mas eu Prats. entendi uma coisa da Nath aqui. Porque ela estava pensando no time no quarto antes de subir para a preleção. No quarto, o Juliano saiu. Mas nesse caminho de pegar a escada, o elevador e chegar para a preleção para passar o time aos jogadores, Juliano já voltou. Isso acontece mais Isso do que a pode gente acontecer. imagina. Mas isso não é Acontece isso. incoerência, isso é Não, você ter acho que o senhor tá usando ousadia. um negócio no Mística. ouvido. Defende, O senhor Nath, tá usando se um negócio, defende. você não tá me ouvindo. Eu falei que eu tiraria o Juliano até pelo contexto do 4-3-3, que é o que tem sido utilizado. Se eu jogar com esses 3 volantes, Vera, Maicon e Rony, por que não ter o Juliano? E colocar um jogador de velocidade que é o Adson, que ajuda, e o Roger Guedes? Você povoou o meio de campo. Eu entendi, claro que eu entendi. Mas o Convenceu, menino mas aí convenceu? não tá no jogo. O Wesley eu tiraria. O Wesley eu colocaria no segundo tempo. Menino é tudo. Entendeu? Prováveis escalações, Agora então. eu quero ver aí. Na tela. Aí, Olha prof, aí, você agora, falou do time aí tudo professor. errado. Tela do Vamos lá, F300. vamos É lá. provável escalação. Respira, professor. Essa não vai ter Rony. Provável. Vai? Olha o time do Tchatcho Kudê aí. Ah, não. Tchatcho Ainda Kudê vem o com Galo. Everson, Bruno Fux, Jogamos com muita raça. Maurício e Lemos, Gemerson e Patrick, o Pantera. Lateral. Alegria Dá uma força. De lateral. Vitória. Batalha, Zaratio e Johan. Pavon, Hulk e Paulinho para completar o time do Atlético Mineiro de tanta gente. Clube De Atlético Reinaldo, Mineiro. de Cerezo, de Paulo Isidoro, de Nelinho. Da Fátima da Savassi. Fátima da Savassi. Do E o Batatinha. Batatinha da Massa. Do E o Batatinha conselheiro da Bertô. E tá aí o Corinthians. Eternamente
Dentro dos nossos Tá baixinho, corações. professor. É um Solta a momento. voz, solta o pulmão. Salve o Corinthians de tanta gente. Vai gastar a noite. Salve o Corinthians. Corinthians de Ataliba, Vandeco. de Não, mas- Walter grande Casagrande. Ataliba, hein? De Vaguinho, o Corinthians de Vagão, Neto. Vaguinho, Osmar Santos falava. Tobias é Maria Cássio, Moisés, Eduardo Wagner, Wagner. Gil, Murilo e Fábio Santos ou Bidu? Rony, Fausto Vera e Maicon ou Juliano? Ah lá. A Todas Natália essas falou que não mesmas notas escalaria, aqui, né? mas depois escalou. Mas eu gostei da Natália. Ela despistou. Wesley, Yuri Alberto e Roger Guedes. Ah, mas nosso campinho tá botando o Yuri Alberto ali. Tá Todos colocando o nós Yuri tiramos a Alberto. camisa dele, hein? É. Né? Não, mas pode ser Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Aliás, Adson, Pode ser, Wesley não, e pode ser o que e falou Roger a Natália. Guedes. Pode ser o Juliano e aí Adson e Roger Guedes. Pode ser tanta coisa. Vamos ouvir quem? Pode ser muita coisa. Ah, Quem é? Zé Rafael está de volta. Mudamos agora para Palmeiras e Fortaleza. Jogador de bola, hein? Zé Rafael está de volta. Volta Ajuda, sábado. ajuda, hein?